Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu e o Josmar a gente vai falar um pouco sobre os impactos na falta de gestão por lote na produção, né, Josmar? Uhum, Eu queria saber como é que é lidar com esses donos de indústrias que passam por esse problema quase que diariamente, ou diariamente. sim. Muitos dos donos de indústria que a gente conversa, eles nem fazem ideia que precisam controlar lote. Uhum, Ou muitas vezes eles não sabem que a dificuldade que eles estão passando tem a ver pelo fato deles não estarem controlando o lote. uhum, Mas eu acho que um primeiro ponto interessante é que a gente tem muito material gratuito na internet e no nosso blog do Fácil 123 uhum, com passo a passo de como construir esse controle. Nós temos uma planilha gratuita para facilitar quem quer começar fazendo uhum. em controle em planilhas. E a gente tem ainda um webinar gravado pela Betânia explicando o dia a dia, né? Como se Uhum. fosse uma parte da nossa consultoria. Então, eu sei que tu selecionou algumas perguntas, mas é só para a galera que está aí do outro lado assistindo, que a gente tem muitos materiais a respeito disso. Dá uma olhada no nosso blog, nosso canal do YouTube, tem muita coisa interessante a respeito disso. Uhum. Falando sobre esse controle de lote, acho que já seria interessante falar que empresas são essas que precisam do controle de lotes. Perfeito. A Anvisa, ela Uhum, faz algumas exigências para, dependendo do porte da empresa, né? uhum, A gente atende indústrias de pequeno porte. Então, se tu está assistindo esse vídeo é de pequeno porte, provavelmente tu tá querendo fazer esse controle, talvez não pela obrigação de ter um controle de lote, né? uhum, Mas sim pela dor de estar ouvindo o cliente teu pedindo para trocar um produto ou até uhum, mesmo querendo não ter um custo muito alto quando uma matéria-prima estraga e com isso faz com que tu não consiga identificar qual é o fornecedor que te mandou esse produto e tu não consegue trocar. Então, muitas vezes a necessidade de controlar por lote, ela vem derivada dos problemas no dia a dia ali, uhum, tá? E aí esses donos de empresas, eles ainda não sabem muito bem que existe uma legislação a respeito disso e não sabem como fazer esse controle. Muitas vezes querem controlar só a parte do produto acabado, mas uhum, rastreabilidade eu preciso ir para o produto intermediário, para a matéria-prima, eu preciso fazer um controle completo, senão eu não tenho rastreabilidade do meu uhum. produto, tá? Entendo. E é possível fazer esses controles de forma manual, planilha, papel? Com certeza, com Uhum, certeza. Muitas das indústrias que começam a fazer esse controle é em papel ou planilha. Então começam anotando lá, nota número tal, uhum, foi vendido tantas unidades e foi o lote produzido no uhum, dia tal, tá? Então uhum, esse é o início. A disciplina de fazer esse controle é admirável, uhum, porque é um trabalho muito duro, né? E não só é duro, Kimberly, como chega a algum ponto eu preciso consultar essas informações e isso toma muito tempo meu. Então, talvez o gatilho para eu fazer a uhum, troca do controle manual ou em planilha é realmente esse tempo escasso, uhum, porque o dono de uma pequena empresa ele já tem pouco tempo. Eu falo isso em vários vídeos, né? uhum, Mas ele já tem pouco tempo, então ele precisa tomar decisões acertadas quanto ao quanto que ele vai gastar versus ao tempo que ele vai economizar, né? Então uhum. ele precisa tomar essa decisão diariamente. E com esse controle eu consigo encontrar quais clientes compraram um determinado produto, produto X? Sim, sim. A rastreabilidade, ela pode, no caso dos produtos, ela pode ser considerada em vários ângulos, né? Primeiro, quando eu recebo uma matéria-prima, eu deveria batizar, né? Uhum, Colocar lá no meu Cardex todo a data, qual é o uhum, fornecedor, tudo certinho ali. Quando eu produzir esse produto, eu preciso identificar que as matérias-primas utilizadas eram do lote X, né? uhum, Então, fazer isso na mão, às vezes eu vou precisar ter algumas guias para fazer esse tipo de controle, né? De uhum, matérias-primas, de produtos acabados, né? Então, assim, eu posso fazer isso através de planilhas e posso também fazer esse controle manual, não tem problema nenhum. O problema é só eu não conseguir juntar essas informações rapidamente quando eu tenho um problema, tá? uhum. Outra dúvida que a gente também tem bem recorrente aqui é sobre os produtos intermediários. Se é possível controlar o lote deles. Sim. Os produtos intermediários, até um nome
que a gente usa e o mercado usa, mas às vezes o dono de uma pequena indústria não sabe muito bem o que é o produto intermediário. Então, só para deixar claro, se você produz um pão, a matéria-prima é o trigo, a manteiga, a margarina lá, o leite, água. E aí, a massa do pão é um produto intermediário, porque muitas vezes eu produzo o pão em várias gramaturas diferentes. E a massa do pão, muitas vezes, é igual para vários desses produtos. Então, quando eu vou produzir, eu preciso saber quanto que eu preciso produzir de massa. Essa massa vai se transformar em vários produtos acabados. Então, eu preciso controlar o lote da matéria-prima, do produto intermediário, que é essa massa, e do produto acabado. E daí saber para quem que eu vendi, né? Então, isso tudo tu consegue ter no relatório de rastreabilidade do Fácil 123. E como tu pode ter em planilhas também. É até legal falar da matéria-prima. Eu consigo rastrear onde ela foi usada na produção, então? Pode rastrear. Inclusive, esses são os facilitadores de ter um sistema fazendo isso, né? Por exemplo, lá no nosso material fica muito claro isso. E tu consegue clicar em cima da produção que foi feita e ele já te joga direto para qual a produção, qual o número, quais as matérias-primas que foram utilizadas. Então isso facilita muito pro dono de uma pequena indústria que está ali tentando descobrir. Eu lembro sempre daquele caso da cervejaria, que foi um episódio bem triste, que teve que, às pressas, tentar descobrir qual era o problema que tinha causado aquele incidente. Então, isso faz com que e tu nunca sabe quando tu vai precisar utilizar o controle de lote e rastreabilidade. Então, se tu não tá com tudo preparado, isso vai causar um problema, né? Muitas vezes, o problema não é eu ter um produto que não tá com a validade em dia, ou ele tá mofado, ou qualquer coisa assim. Muitas vezes pode ser uma oportunidade de deixar de vender. Então, imagine assim, Kemily, eu tenho donos de indústrias que tiveram oportunidade para vender, de indústrias pequenas que tiveram oportunidade de vender para uma rede de supermercado. A rede de supermercado, essas maiores, elas acabam exigindo que, mesmo sendo uma indústria pequena, tenha um controle de lote e rastreabilidade. Isso fez com que algumas delas ganhassem, saíssem na frente na hora de ir lá nesse mercado grande vender. Já chegou lá dizendo assim, pô, eu sou uma indústria pequena, mas eu tenho todo o controle de lote e rastreabilidade para poder garantir que, se algum cliente comprar na tua rede de supermercado, eu vou conseguir te entregar qual foi o lote que foi produzido. Se tu for fiscalizado do supermercado, eu consigo te dar esse respaldo. Então, não é só uma obrigação, é um diferencial competitivo fazer esse tipo de controle, tá? Certo, por aqui as perguntas acabaram. Legal. Eu sempre deixo a dica aí pro pessoal acompanhar, se inscrever, curtir se foi relevante esse material para ajudar o nosso canal e também fazer com que outros vídeos cheguem até você. A gente tem o nosso blog, como eu falei durante essa nossa conversa, sobre vários outros assuntos, sobre a parte de tributação, a parte de vendas, e eu estou sempre à disposição, como a Kemily, para responder perguntas aqui nos comentários e até gerar outros vídeos que vão sair dessas perguntas que vocês fizerem. Valeu, pessoal! Obrigada.